Ajuda! Ajuda! Me solta! Não me toque! Uma porta trancada nunca deveria esconder perigo. Mas naquele dia, escondia algo pior. Do outro lado, havia medo e a certeza de que alguém achava que podia forçar o que nunca seria dado. Ele percebeu antes de todos e não pensou duas vezes antes de arrombar a porta. Algumas decisões não salvam só um momento, salvam alguém de algo que nunca deveria ter acontecido. E se você acha que já sabe onde tudo isso vai dar, siga em frente. Alguns finais não foram feitos para serem adivinhados, foram feitos para surpreender. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o poder beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio de caminhos que nunca deveriam se cruzar? O grito de Sarah morreu antes de nascer, abafado pela mão grande de Brian Rock, seu gerente direto. O peso dele a esmagou contra a superfície fria de uma das mesas na sala de servidores, um lugar isolado no subsolo do prédio. Botões da sua blusa saltaram e se espalharam pelo piso como pequenas lágrimas de plástico. A blusa de seda, sua favorita, rasgou sem cerimônia. Deveria ter dito sim quando pedi educadamente. A voz dele soou distorcida, um veneno sussurrado perto do seu ouvido. Ela se debateu, o pânico dando lugar a uma fúria primitiva. Suas unhas arranharam o rosto dele, abrindo um filete de sangue na bochecha. Ele nem sequer piscou. A pressão em seu peito aumentou, mas não pelo medo. Era a asma, sua velha inimiga, anunciando um ataque no pior momento possível. A mão dele, antes em sua boca, desceu para sua garganta e o ar ficou escasso. A visão dela começou a turvar. Seu inalador, sua salvação, estava na bolsa, 3 andares acima. Inútil. Vou morrer aqui. O pensamento foi frio e claro. Enquanto Brian mexia no cinto com uma pressa doentia, a mão de Sarah buscou qualquer coisa na mesa. Seus dedos se fecharam em volta de um objeto pesado e metálico, um grampeador. Com a força que lhe restava, ela o cravou na têmpora dele. Brian recuou, um urro de dor e surpresa escapando por seus lábios. Foi a única chance dela. Sarah correu 2 passos, mas suas pernas cederam. Ela caiu, rastejando desesperadamente em direção à porta, enquanto o sapato dele a atingia nas costelas com um impacto surdo. Sem ar. Os pulmões gritavam por oxigênio. Ele a agarrou pelo tornozelo, arrastando-a de volta. O carpete áspero queimou sua pele. Ele a virou, posicionando-se sobre ela. Por favor, eu não consigo respirar. Ela implorou, a voz um fiapo. Nesse exato instante, a porta da sala de servidores explodiu para dentro. A madeira se estilhaçou. Adriano Carvalho, o CEO de terno caro que ela vira apenas 4 vezes em 1 ano, estava parado ali. Ele já mencionara o nome dela uma vez em uma reunião do conselho, elogiando uma apresentação. Mas agora, o homem na sua frente não parecia um executivo, parecia um predador. Ele atravessou a sala em 3 passadas largas e silenciosas. Agarrou Brian pelo colarinho, erguendo-o do chão como se não pesasse nada, e o arremessou contra os racks de servidores. O impacto metálico ecoou na sala silenciosa. Adriano não deu tempo para reação. Seu punho se moveu com uma precisão brutal. O primeiro soco quebrou o nariz de Brian com um estalo audível. O segundo abriu seu lábio. Brian tentou revidar. Um golpe desajeitado e desesperado. Um dos seguranças pessoais de Adriano, que surgiu logo atrás dele, interceptou o movimento. O guarda segurou o pulso de Brian e o torceu para trás. Algo estalou de forma feia. Brian gritou, um som agudo de dor. "Chamem a polícia!" A voz de um dos guardas soou fria. E uma ambulância. Adriano soltou Brian, que desabou no chão, inconsciente. A fúria no rosto do CEO se dissipou tão rápido quanto surgiu, dando lugar a um pânico cru.
Ele se virou para Sara. Sara! Ele se ajoelhou ao lado dela, a voz irreconhecível. Você consegue me ouvir? Ela apenas ofegava, o peito subindo e descendo em espasmos. Seus olhos foram para o tórax dela, notando a dificuldade desesperada para respirar. A expressão dele se tornou ainda mais tensa. Onde está seu inalador? Ele perguntou, a voz firme, tentando cortar através do nevoeiro de dor dela. Sara mal conseguia focar o olhar. Os pontos pretos dançavam em sua visão. Sara, olha para mim. Com um esforço tremendo, ela obedeceu. Onde está o seu inalador? Ela apontou fracamente na direção do andar de cima. Um gesto vago, quase sem força. A inutilidade daquele gesto pareceu atingi-lo como um soco. Tragam agora! Ele gritou para um dos seguranças, sem desviar os olhos dela. A mão dele encontrou a dela, segurando-a com firmeza. Aquele contato, forte e quente, foi a única coisa real em um mundo que girava. Fica comigo. Respira. Devagar. Foi então que ele percebeu. As roupas dela estavam rasgadas, o tecido deslocado, o sutiã exposto, marcas que não deveriam estar ali. Algo dentro dele endureceu na mesma hora. Não era só raiva, era algo mais profundo, controlado à força. O maxilar travou, sem soltar a mão dela por um segundo sequer. Com o outro, ele puxou o próprio paletó com um movimento rápido e preciso. E com um cuidado quase contraditório à tensão do corpo dele, colocou sobre os ombros dela, cobrindo o que estava exposto. Protegendo, escondendo, respeitando, como se dissesse sem palavras que ninguém mais pisaria naquele limite. Ninguém mais encosta em você, murmurou, baixo, firme. A mão dele subiu até o rosto dela, afastando delicadamente o cabelo grudado pela umidade. Eu tô aqui. Acabou. Você tá segura. O polegar dele passou de leve pela lateral do rosto dela, num gesto que não tinha nada de pressa, só de cuidado. Segundos depois, que pareceram uma eternidade, um segurança voltou correndo com o inalador na mão. Adriano o pegou e, sem hesitar, levou o aparelho aos lábios dela. Isso. Respira. O primeiro jato de medicamento entrou em seus pulmões como uma bênção. O ar voltou aos poucos, ainda irregular, mas suficiente para mantê-la consciente, o suficiente para ela sentir quando ele, sem uma única palavra, a pegou no colo. O movimento foi surpreendentemente gentil. Ele se levantou, segurando-a contra o peito como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele saiu com ela dali, atravessando os corredores da Nexus Systems, ignorando os olhares chocados e os sussurros dos poucos funcionários que ainda estavam no prédio. Nada mais importava além da mulher em seus braços. Na ambulância, ele continuou ao seu lado, o olhar fixo nela, uma sentinela silenciosa, garantindo que ela continuaria a respirar. No hospital, sob a luz branca e fria, cercada pelo som dos monitores, o silêncio finalmente a alcançou. Quando Sara acordou horas depois, a primeira coisa que viu foi ele. Adriano Carvalho, sentado em uma cadeira ao lado da cama, o terno caro amassado jogado na cadeira, a gravata afrouxada. Parecia que nunca tinha saído dali. Você ficou... Ela sussurrou, a garganta seca. Claro. A resposta dele foi imediata, como se não houvesse outra possibilidade no mundo. Por quê? Ele demorou um segundo para responder, o olhar percorrendo o rosto dela, pousando no pequeno corte em seu lábio. Porque você trabalha para mim. E eu não deixo ninguém da minha equipe se machucar. Mas o jeito como ele disse aquilo, a intensidade contida em sua voz, entregava que a resposta era muito mais complexa. Havia algo ali que não se encaixava na lógica fria de um CEO. Sara sentiu, mas não teve forças para decifrar. Descansa, ele ordenou suavemente, e ela obedeceu.
porque pela primeira vez em muito tempo não se sentia completamente sozinha, mas ela também não fazia ideia de que a proteção dele seria tão perigosa quanto a ameaça da qual ele a salvara. Aquilo era só o começo. A manhã chegou com a claridade impessoal das luzes fluorescentes e a notícia de que um detetive precisava do seu depoimento. Sarah se sentou na cama, o corpo dolorido, a mente ainda nebulosa. Adriano havia sumido. Ele saiu há pouco, disse um segurança postado discretamente do lado de fora da porta, o mesmo que segurara o pulso de Brian. Para onde? Perguntou Sarah. Resolver algumas coisas. A resposta não explicava nada e ao mesmo tempo explicava tudo. Minutos depois, um homem de meia idade, com um olhar cansado e atento, entrou no quarto. Era o detetive Park. Ele segurava um pequeno gravador. Senhora Hess, preciso que me conte exatamente o que aconteceu. Sarah respirou fundo, o cheiro de antisséptico invadindo seus pulmões agora curados. E contou. A sala de servidores, a porta trancada, o sorriso doentio de Brian, o momento em que a conversa se transformou em agressão. O detetive ouviu tudo em silêncio, sem interromper uma única vez. Quando ela terminou, ele permaneceu quieto por um instante, processando. Ele se inclinou levemente para a frente e abriu uma pasta que trazia consigo. Encontramos material no computador dele. Que tipo de material? O detetive hesitou, escolhendo as palavras. Vídeos, centenas deles, mulheres sendo assediadas em locais públicos, como no metrô e em ônibus. Brian Rock filmava tudo. Ele tinha uma pasta inteira, criptografada, escondida no sistema da empresa. As mãos de Sarah começaram a tremer. Ele é o tarado mascarado que a polícia de Nova York vem caçando há 2 anos. O detetive revelou, a voz grave. Ele se inclinou um pouco mais. Também encontramos evidências de fraude online, golpes de phishing, roubo de identidade. Estimamos que ele roubou cerca de $800 mil nos últimos 18 meses. A sala pareceu girar. O homem que a atacou era um predador em série, um criminoso muito mais perigoso do que ela imaginava. Brian Rock está enfrentando acusações muito sérias, tentativa de agressão sexual, um padrão claro de abuso, fraude eletrônica. A lista é longa, mas preciso que você esteja preparada. O coração de Sarah gelou. Preparada para quê? Houve uma pausa tensa. Tem mais uma coisa. Ele conseguiu fugir. O quê? Como? Ele aproveitou uma distração dos seguranças do Sr. Carvalho, enquanto aguardavam a chegada da polícia. Conseguiu pegar a arma de um deles e escapou. O ar rarefez novamente. Ele vai voltar atrás de mim? O detetive foi direto. Existe essa possibilidade. Pessoas como ele, quando encurraladas, são imprevisíveis. E você, no lugar dela, conseguiria manter a calma sabendo que seu agressor está solto e pode voltar a qualquer momento? O silêncio no quarto ficou pesado, carregado de um medo palpável. Mas o Sr. Carvalho já tomou providências. Ele solicitou uma medida protetiva em seu nome assim que soube da fuga e vejo que segurança particular também. Sarah levantou o olhar surpresa. Ele fez isso? Imediatamente. Senhorita, disse com respeito. Descanse. Nós estamos cuidando do caso. O detetive fez um último gesto de despedida com a cabeça e então se afastou. Os passos dele desapareceram pelo corredor. Pouco depois, a porta do quarto se abriu novamente. Adriano voltou. O terno continuava impecável, mas seus olhos denunciavam uma noite sem sono e uma fúria contida. Você já sabe, ele afirmou, não era uma pergunta. Eu sei, ela respondeu, a voz baixa. A mandíbula dele travou. Estou cuidando disso. Ele se aproximou, parando em frente à cama dela. A intensidade que emanava dele era quase uma força física. Sarah, preciso te fazer uma proposta.
Ela ficou tensa, o corpo se enrijecendo. Venha trabalhar diretamente para mim, como minha assistente executiva. Sarah piscou, confusa. O quê? Brian está solto por aí, provavelmente querendo se vingar. Ele sabe onde você mora, seus horários, sua rotina. Você não está segura em lugar nenhum. Se trabalhar diretamente comigo, estará no meu andar, no meu escritório, protegida. Segurança reforçada, atenção especial, sem falar em um salário maior e uma posição melhor. As pessoas vão pensar que eu não me importo com o que as pessoas pensam. Ele a interrompeu, a voz subindo uma oitava antes de ele se controlar. Eu me importo que você esteja viva. A voz dele falhou por uma fração de segundo. Eu quase te perdi ontem à noite, Sarah. Não vou deixar isso acontecer de novo. Por que você se importa tanto? Se está fazendo isso porque acha que vou processar a empresa, saiba que ele não a deixou terminar, porque eu venho te observando há 1 ano. A confissão a pegou de surpresa, silenciando-a. Suas apresentações, sua ética de trabalho, a maneira como você defende suas ideias em reuniões, mesmo quando homens com o dobro da sua idade tentam te calar. Ele a encarou, os olhos queimando. Você é brilhante, Sarah, e eu falhei em te proteger. Isso acaba agora. O coração de Sarah disparou, batendo descontrolado contra suas costelas. Um dos seguranças de Adriano, parado à porta, adiantou-se e estendeu uma pasta de couro. Um contrato. O triplo do seu salário atual, subordinação direta a mim, um novo escritório no andar da presidência, autorização de segurança nível máximo, e você estará segura. É isso que importa. Ela encarou o papel. O valor impresso ali quitaria suas dívidas estudantis, ajudaria sua mãe com a aposentadoria, mudaria sua vida inteira. E se eu disser não? A expressão dele suavizou, a dureza dando lugar a uma vulnerabilidade que ela nunca imaginou ver naquele homem. Então, eu vou designar uma equipe de segurança para te seguir do mesmo jeito e vou ficar preocupado a cada segundo que você não estiver à minha vista. Por favor, Sarah, me deixe fazer isso. Ela pensou em Brian, no sorriso dele antes do ataque. Pensou na sensação de morrer no chão frio de uma sala de servidores. E então pensou em Adriano arrombando aquela porta, carregando-a no colo, ficando ao seu lado a noite toda. Tudo bem. Um alívio visível inundou o rosto dele, relaxando os músculos tensos de sua mandíbula. Certo. Eu trabalho para você. Um canto dos lábios de Adriano se curvou, formando o primeiro sorriso que ela já vira nele. Não era um sorriso grande, mas era genuíno. Bem-vinda à equipe executiva, senhorita Hess. Ele se virou e saiu, deixando-a sozinha com um contrato que mudava tudo e a sensação inquietante de que acabara de fechar um acordo com alguém muito mais perigoso que Brian Rock, mas de um jeito completamente diferente. Trabalhar para Adriano Carvalho não era nada como Sarah imaginava. Ela esperava buscar cafés e gerenciar agendas, uma espécie de babá corporativa glorificada. Estava redondamente enganada. No seu primeiro dia, ele jogou uma proposta de fusão de 50 páginas na mesa dela. Leia, me diga o que está errado. Sarah passou as 3 horas seguintes mergulhada no documento, procurando as falhas que sabia que ele esperava que ela encontrasse. Ativos supervalorizados, projeções de crescimento infladas e uma cláusula traiçoeira, escondida na página 43, que custaria $20 milhões à Nexus Systems em litígios futuros. Ela entrou no escritório dele sem bater. As paredes de vidro do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de Manhattan que parecia pertencer a um deus, não a um homem. Ele estava sentado atrás de uma mesa de carvalho maciço que provavelmente valia mais do que o carro dela. O negócio é ruim. Um dos outros executivos presentes na sala olhou para ela, chocado com a ousadia. Adriano apenas ergueu uma sobrancelha. Explique.
E ela explicou. Apontou cada falha, cada risco, cada número maquiado. Observou a expressão dele mudar de neutra para sutilmente impressionada. Você descobriu tudo isso em 3 horas? É o meu trabalho. Seu trabalho é me assistir, não me salvar de más decisões. Mas ele estava quase sorrindo. Cancele o negócio, redija o e-mail de rejeição. Eu assino. Isso se tornou o padrão. Ele lhe dava tarefas impossíveis e ela as completava. Ele a desafiava com problemas ainda mais difíceis e ela os resolvia. 2 semanas se passaram nesse ritmo alucinante e ela percebeu algo crucial. Ele não estava apenas a protegendo, ele estava a treinando, a moldando. As noites em claro se tornaram normais. Eles pediam comida chinesa e trabalhavam lado a lado em apresentações e relatórios. Às vezes, no meio do silêncio, ela o pegava observando-a. O olhar dele não era ameaçador. Era analítico, curioso, como se ele estivesse estudando um quebra-cabeça complexo que não conseguia resolver. Você estudou na Colômbia, ele disse certa noite, entre uma garfada e outra de arroz frito. Latas de comida se espalhavam pela mesa de conferências. Bolsa integral. Impressionante, ela respondeu, um pouco surpresa por ele saber daquilo. Tinha que ser. Não teria como pagar de outra forma. Você trabalhou em 2 empregos durante a faculdade. Mandava dinheiro para casa. Ela parou de comer. Você investigou a minha vida? Eu leio os arquivos dos meus funcionários, principalmente os da minha equipe direta. Ela não sabia por quê, mas começou a contar a ele. Talvez fosse a exaustão da meia-noite que torna as pessoas honestas. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Ataque cardíaco, sem seguro de vida. Minha mãe começou a limpar casas para nos sustentar. Eu não ia deixar aquele sacrifício ser em vão. A expressão de Adriano suavizou. Meu pai construiu a empresa original, de semicondutores, em um porão. Ele fazia jornadas de 17 horas, dormia no chão da fábrica. Sua voz ficou distante, perdida em uma memória. Ele queria que eu ficasse em Los Angeles, administrasse os negócios da família, mas eu queria provar que podia construir algo sozinho. Então você veio para Nova York e fundou a Nexus Systems, com um empréstimo da família que jurei que pagaria de volta. Ele a encarou, o azul dos seus olhos mais profundo, sob a luz artificial. Levei 8 anos, mas paguei cada centavo. Naquele momento, Sarah entendeu. Entendeu por que ele a havia escolhido, por que a estava treinando com tanta intensidade. Eles eram iguais, famintos, determinados, recusando-se a desperdiçar a única chance que a vida lhes dera. Algo na expressão dele mudou, tornando-se mais suave, mais pessoal. Você mereceu, Sarah, tudo o que conquistou. O momento se estendeu. Longo demais, intenso demais para um chefe e sua funcionária. Como você está? Ele perguntou de repente, mudando de assunto, mas o tom ainda era íntimo. Depois do que aconteceu, estou bem, graças a você. Se não tivesse chegado, para você é só Adriano. Ele a interrompeu, a voz baixa, mas firme. E eu sei o que teria acontecido. Eu teria matado aquele verme com as minhas próprias mãos. Só de pensar nele tocando em você daquele jeito, O telefone de Sarah vibrou sobre a mesa, quebrando a tensão. Ela olhou para a tela. Número desconhecido. Uma mensagem de texto. Você arruinou a minha vida. O sangue dela gelou. O ar pareceu ser sugado da sala. O que foi? A mudança na expressão dela foi imediata, e ele notou. Ele sempre notava. Trêmula, ela mostrou o celular para ele. A mandíbula de Adriano se cerrou com tanta força que ela pôde ouvir o ranger dos dentes. Bloqueie e me dê seu telefone. Ela obedeceu, entregando o aparelho. Ele encaminhou a mensagem para um de seus contatos e digitou rapidamente. Menos de 3 minutos depois, o telefone dele tocou. Sim, ela acabou de receber uma pausa. Quero que rastreiem.
Quero saber quem enviou. A voz dele ficou áspera, cortante como vidro quebrado. Não me importa se é um celular descartável. Encontrem. Ele desligou e olhou para Sarah, o rosto uma máscara de fúria controlada. Pode não ser ele. É ele. As mãos de Sarah tremiam incontrolavelmente. Ela as escondeu debaixo da mesa, mas sabia que ele tinha visto. Você vai ficar em uma das acomodações corporativas da Nexus esta noite. O tom de Adriano não deixava espaço para discussão. É um prédio seguro no centro. Tem uma unidade no último andar. Você vai ficar lá até isso se resolver. Por quanto tempo? O tempo que for necessário. Sarah queria protestar. Queria dizer que não estava com medo, que não precisava se esconder. Mas a mensagem de texto queimava em sua mente. Você arruinou a minha vida. Certo. Um alívio quase imperceptível cruzou o rosto de Adriano. Ótimo. Pegue suas coisas. A segurança vai te levar. Agora. Ele a acompanhou até a porta do escritório. Você tem o meu número pessoal. Os seguranças ficarão na sua porta o tempo todo. Não hesite em me ligar. A qualquer hora. Por qualquer motivo. Ela apenas assentiu, agradecendo com um aceno de cabeça antes de entrar no elevador com dois homens que pareciam ter sido esculpidos em granito. O apartamento corporativo era obscenamente luxuoso. 2 quartos, bancadas de mármore italiano, janelas que iam do chão ao teto com uma vista deslumbrante do rio Hudson. Sarah largou sua mala no meio da sala de estar e soltou uma risada. Um som amargo e sem alegria. 3 meses atrás, ela dividia um estúdio minúsculo no Queens com baratas ocasionais. Agora, estava em uma cobertura porque um homem tentou destruí-la. Engraçado como a vida funcionava. Seu telefone vibrou. Número diferente. Ela quase não atendeu, o coração batendo forte contra as costelas. Alô? Sarah, é o detetive Park. Seu coração disparou. Rastrearam a mensagem. Foi de um celular descartável comprado à vista no Brooklyn. Mas conseguimos as imagens de segurança da loja. Houve uma pausa. Era Brian Rock. Tem certeza? Absoluta. Estamos com um mandado de prisão. Se o encontrarmos, ele volta para a cadeia. O estômago de Sarah revirou. Senhora Hess, preciso que tenha muito cuidado. Rock está desesperado. Pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas. Estou em uma residência corporativa, com segurança privada. Sou cuidadosa. Ótimo. Continue assim. Ele desligou. Sarah ficou parada no meio da sua nova e elegante prisão, sentindo as paredes se fecharem ao seu redor. O trabalho se tornou a âncora de Sarah no meio daquele mar de incerteza. Os dias se transformaram em uma rotina surreal. Pela manhã, um carro blindado a levava para a Nexus Systems. À noite, o mesmo carro a devolvia para a cobertura de luxo, sua gaiola dourada. Adriano era uma presença constante. Ele ligava para saber se ela estava bem, aparecia no apartamento com a desculpa de revisar documentos e, mais de uma vez, ficou até tarde trabalhando com ela na imensa mesa de jantar que ela nunca usava. A dinâmica entre eles mudou. Ele não era mais apenas o chefe. Ele era seu guardião, seu mentor e, em momentos de silêncio, algo mais que ela não se atrevia a nomear. A cada projeto que ele lhe entregava, ela sentia o teste. Ele a empurrava para seus limites, forçando-a a pensar mais rápido, a ser mais estratégica. E a cada desafio superado, ela via um respeito crescente em seu olhar. Numa noite de terça-feira, eles estavam debruçados sobre os planos de uma expansão internacional. Passava da 1 da manhã. O apartamento estava silencioso, exceto pelo som suave da caneta de Adriano no papel e pelo zumbido distante do tráfego de Manhattan. Sarah sentiu os olhos pesarem. Você precisa dormir, ele disse, sem tirar os olhos dos gráficos. Você também. Eu estou acostumado. Você não. Ela esfregou os olhos, tentando afastar a exaustão.
Uma mecha de seu cabelo caiu sobre o rosto, grudando em seu cílio. Antes que ela pudesse afastá-la, a mão de Adriano se moveu. Com uma delicadeza que contrastava totalmente com a imagem pública dele, ele afastou a mecha, os dedos roçando sua têmpora por uma fração de segundo. O gesto foi tão inesperado, tão íntimo, que o ar ficou rarefeito. O tempo parou. Os olhos dela encontraram os dele e o mundo se resumiu àquele espaço de centímetros entre eles. O olhar dele se aprofundou, a curiosidade dando lugar a algo mais quente, mais intenso. Uma eletricidade crepitou no silêncio, uma pergunta silenciosa que nenhum dos dois ousava fazer. Ele recolheu a mão como se tivesse tocado em fogo, a expressão se fechando novamente. "Vamos parar por hoje", ele disse, a voz um pouco rouca. "Você está exausta." Ela apenas assentiu, o coração martelando no peito. O breve contato físico deixou uma marca de calor em sua pele, uma lembrança de que sob a armadura do CEO existia um homem. 3 meses se passaram nesse ritmo. A caçada a Brian Rock continuava, mas ele parecia ter desaparecido da face da terra. Aos poucos, a sensação de perigo iminente foi sendo substituída por uma ansiedade crônica. Sarah se concentrou na única coisa que podia controlar: seu trabalho. E Adriano parecia determinado a dar-lhe o mundo para conquistar. A oportunidade veio na forma de um contrato com a Microsoft. Um acordo de $2 bilhões para implementar um novo software de segurança cibernética que a Nexus vinha desenvolvendo. Era o maior projeto da história da empresa, e Adriano o entregou a ela. "Você vai liderar a apresentação", ele anunciou em uma manhã. "Eu? Mas o vice-presidente de tecnologia? Ele vai te dar suporte, mas a estratégia, a apresentação é sua. Eu quero você na frente daquela sala." A pressão era esmagadora, mas a confiança que ele depositava nela era um motor poderoso. Por semanas, Sarah mal dormiu. Ela vivia e respirava aquele projeto. Adriano estava ao seu lado em cada passo, questionando, desafiando, aprimorando. Em uma noite particularmente longa, revisando os últimos slides, a mão dela tremia de cansaço ao pegar uma xícara de café. A mão dele cobriu a dela, firmando-a. "Ei, devagar." O contato foi novamente elétrico. Ele segurou a mão dela por um segundo a mais do que o necessário, o polegar roçando suavemente as costas de seus dedos. Foi um gesto de cuidado, de proteção, um gesto que dizia muito mais do que palavras. "Eu consigo", ela sussurrou, embora não tivesse certeza se estava falando do projeto ou da situação toda. "Eu sei que consegue", ele respondeu, a voz baixa. Ele soltou a mão dela, mas o calor do toque permaneceu. O dia da apresentação chegou. Sarah entrou na sala de conferências da Microsoft, sentindo o peso de 12 pares de olhos sobre ela. Eram os executivos mais importantes de uma das maiores empresas do mundo. Ao fundo da sala, Adriano observava, os braços cruzados, o rosto uma máscara impenetrável. Ela respirou fundo, lembrou-se das noites em claro, do toque da mão dele na sua e começou a falar. As palavras fluíram, a paixão pelo projeto, a confiança na tecnologia, a estratégia impecável que ela e Adriano haviam construído. Tudo estava ali. Ela não estava apenas vendendo um produto, estava comandando a sala. Em 5 minutos, ela os tinha na mão. A apresentação, programada para durar 1 hora, virou um diálogo. Eles estavam convencidos. Quando a reunião terminou e os apertos de mão foram trocados, a atmosfera era de euforia. O contrato estava praticamente assinado. Enquanto os outros membros da equipe comemoravam, Adriano a puxou para um canto, longe dos olhares. A expressão dele era séria, mas havia um brilho nos seus olhos. "Estou te promovendo." Sarah prendeu a respiração. "Vice-presidente de parcerias estratégicas." "O quê?" A palavra saiu sem fôlego. "Você mereceu. Departamento diferente, nova estrutura hierárquica, com efeito imediato." A mente dela girou.
Departamento diferente? Ela não trabalharia mais diretamente com ele? Uma pontada de algo que se parecia muito com decepção a atingiu. Por que um departamento diferente? A expressão de Adriano mudou. A máscara de CEO caiu por um instante, revelando uma vulnerabilidade que a deixou sem palavras. Ele parecia nervoso. Porque as regras do RH da minha própria empresa me proíbem de namorar alguém que se reporta diretamente a mim. O mundo parou de girar. O som da comemoração da equipe pareceu distante. Adriano Carvalho, o bilionário intocável, estava nervoso, por causa dela. Eu queria te convidar para sair há meses, Sara. A confissão saiu apressada, como se ele temesse ser interrompido. Desde a primeira apresentação que você fez, meses atrás, você entrou naquela sala de conferências e disse para todo o conselho que a estratégia de dados deles estava completamente desatualizada. Metade deles queria te demitir na hora. Por que você não me demitiu? Porque você estava certa. E porque desde aquele dia não consegui tirar você da cabeça. Mas você era minha funcionária. O momento era péssimo. E depois de tudo o que aconteceu com Brian, não era apropriado. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O perfume dele, uma mistura sutil de sândalo e poder, a envolveu. Mas agora você não é mais minha subordinada direta. Ele continuou, o olhar fixo no dela. E eu não quero esperar mais um segundo. O coração dela batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Se você não estiver interessada, tudo bem, ele se apressou em dizer, interpretando mal o silêncio dela. A promoção continua valendo. Seu trabalho fala por si só, mas eu precisava perguntar. Eu precisava que você soubesse. O medo dele de ser rejeitado era tão palpável, tão humano, que quebrou a última barreira de Sara. Em um impulso, ela se inclinou para a frente e o beijou. Foi rápido, quase um selinho, mas foi o suficiente para calá-lo. Os lábios dele eram quentes e surpreendentemente macios. Ela se afastou, o rosto corando. Isso responde à sua pergunta? Adriano a encarou por um longo segundo, processando o que acabara de acontecer. Então, um sorriso lento e genuíno se espalhou por seu rosto, o tipo de sorriso que chegava aos olhos e iluminava tudo. Jantar, amanhã à noite. Ele se aproximou, o corpo dele quase tocando o dela. Inclinou-se e sussurrou perto do seu ouvido, a voz baixa e rouca causando um arrepio em sua nuca. E amanhã eu quero outro beijo desses. Um de verdade. Não consegui sentir seu gosto direito nesse. Mas valeu por enquanto. Ela ficou ainda mais vermelha, uma risada nervosa escapando por seus lábios. Te busco às 7, ele disse, endireitando a postura, o CEO de volta no controle. Isso é muito corporativo da sua parte. Eu sou um cara corporativo. Mas a mão dele encontrou a dela e seus dedos se entrelaçaram por um instante. Um aperto firme. Uma promessa. Vista algo bonito. Vou te levar a um lugar especial. Sara passou o resto do dia flutuando. Vice-presidente, um negócio de 2 bilhões de dólares. Um encontro com Adriano Carvalho. A vida, finalmente, parecia estar entrando nos eixos. Então, ela chegou em casa. A porta do apartamento, sua fortaleza impenetrável, estava entreaberta. Um filete de escuridão onde deveria haver apenas a solidez da madeira. Ela sabia que a tinha trancado. Ela sempre verificava 2 vezes. O sangue em suas veias se transformou em gelo. O ar ficou pesado, espesso. O silêncio do corredor do 30º andar nunca pareceu tão ameaçador. A mão de Sara, trêmula, buscou o telefone na bolsa. Discou o número da segurança do prédio, um ramal direto para a equipe que ficava em seu andar. Aqui é a senhorita Hess. Cobertura. A porta está aberta. Eu preciso de alguém aqui em cima agora.
Antes que ela pudesse terminar a frase, alguém a agarrou por trás. Uma mão cobriu sua boca, abafando seu grito. Um braço forte envolveu sua cintura, arrastando-a para dentro do apartamento escuro. Ela se debateu, movida por pura adrenalina, e mordeu a mão que a silenciava. Com força, sentiu o gosto metálico de sangue. A mão recuou com um xingamento abafado. Sarah girou, pronta para lutar por sua vida. Parado na sala de estar de seu apartamento de luxo, estava Brian Rock. Mais magro, com uma barba por fazer e olhos selvagens e injetados, ele segurava uma faca de cozinha. A lâmina brilhou sob a luz fraca que entrava pela janela. Olá, Sarah. Sentiu minha falta? As costas dela bateram contra a parede fria. Não havia para onde correr. Brian se aproximou lentamente, saboreando o medo dela. Ele parecia um animal encurralado, mais perigoso do que nunca. A faca era uma extensão de sua mão, um ponto de luz ameaçador na penumbra. Você arruinou tudo, ele sibilou, a voz rouca e instável. Meu emprego, minha reputação, minha vida. Você fez isso sozinho. Sarah respondeu, a voz surpreendentemente firme, apesar do terror que a paralisava por dentro. A mão dela deslizou discretamente em direção ao bolso do casaco, onde estava o telefone. Ela precisava do telefone. Brian viu o movimento. Num piscar de olhos, ele avançou. Sarah se jogou para o lado, o corpo batendo contra a parede. A faca cortou o ar, passando a centímetros de sua garganta. A adrenalina a impulsionou. Ela correu em direção ao quarto, a única rota de fuga possível, e bateu a porta com força, girando a tranca no último segundo. O punho dele se chocou contra a madeira. 1, 2 vezes. A moldura da porta estremeceu e rachou. Com os dedos trêmulos, ela pegou o telefone do bolso. Discou o número de Adriano, o único que sua mente em pânico conseguiu lembrar. Um toque. 2. A porta se estilhaçou sob o impacto de um chute violento. Sarah! A voz de Adriano soou do outro lado da linha, distante, mas clara. O que houve? Brian está aqui, ela gritou. Ele tem uma faca! Brian chutou a porta novamente, abrindo um buraco na madeira. Sarah olhou ao redor, desesperada. Pegou o abajur pesado do criado mudo e o arremessou na direção dele. Errou por pouco. Ele entrou no quarto, os olhos fixos nela, cheios de ódio. Agarrou seu pulso, torcendo-o com força. O telefone caiu de sua mão, deslizando pelo chão de madeira. Ela gritou, um som de puro terror. Rezou para que ele tivesse ouvido, rezou para que ele entendesse. A mão livre de Brian fechou-se em volta de seu pescoço, apertando. Deveria ter ficado de boca fechada, sua vadia. A visão dela começou a escurecer nas bordas. O ar, mais uma vez, se recusava a entrar. Seus dedos se arrastaram pelo criado mudo, buscando qualquer coisa. Encontraram a lombada de um livro de capa dura. Sem pensar, ela o agarrou e o acertou no rosto dele com toda a força que conseguiu reunir. O aperto em seu pescoço afrouxou por uma fração de segundo. Foi o suficiente. Ela o atingiu com o joelho bem entre as pernas. Ele se curvou, gemendo de dor. Ela correu. Passou por ele, saindo do quarto e voltando para a sala de estar. A porta da frente, a porta para a liberdade, ainda estava aberta. A salvação a apenas 3 metros de distância. Ela estava quase lá quando ele a derrubou por trás. Ambos caíram no chão com um baque surdo. O queixo de Sarah bateu contra o piso de mármore e um gosto de sangue encheu sua boca. Ele a virou de barriga para cima, a faca erguida, brilhando. Sarah agarrou o pulso dele com as 2 mãos, usando todo o seu peso para impedir que a lâmina descesse. A ponta da faca pairava a centímetros de seu rosto. Seus braços tremiam sob o esforço. Ele era mais forte, mais pesado. A faca descia, milímetro por milímetro. Ela ia morrer. Desta vez, era o fim. Então, como um fantasma vingador, Adriano irrompeu pela porta da frente. Não havia seguranças com ele. Apenas ele. A expressão em seu rosto não era de um CEO. Era de um homem que estava prestes a matar.
Sem hesitar, ele agarrou Brian pelo ombro e o arrancou de cima dela, arremessando-o para o outro lado da sala com uma força inacreditável. Brian bateu contra o sofá de design, rolou e se levantou rapidamente, a faca ainda em punho. Você... O rosto de Brian se contorceu em uma máscara de fúria e reconhecimento. Ele avançou em direção a Adriano. Um dos seguranças de Adriano, que havia chegado logo atrás dele, moveu-se com a velocidade de um raio. Ele se esquivou do ataque de Brian e, por trás, agarrou o pulso que segurava a faca. Torceu. O som de ossos estalando ecoou pela sala luxuosa. Brian gritou, um som agudo e quebrado. A faca caiu no chão, deslizando pelo mármore com um ruído metálico. Adriano não parou. Ele não esperou que os seguranças o imobilizassem. Ele avançou e enterrou o punho no estômago de Brian. Depois nas costelas, depois no rosto. Era metódico, preciso, brutal. Cada soco era uma liberação da fúria e do medo que ele guardara por meses. Adriano, para! A voz de Sarah soou rouca. Você vai matá-lo! Ela se levantou com dificuldade e agarrou o braço dele. Ele congelou, o peito subindo e descendo com a respiração ofegante, os nós dos dedos ensanguentados. Brian estava caído a seus pés, uma massa inconsciente e ensanguentada. Adriano se virou para ela, e a fúria em seu olhar se desfez no instante em que ele viu o lábio rachado de Sarah. O sangue escorrendo pelo seu queixo, o hematoma já se formando em sua mandíbula. Algo dentro dele se quebrou. Me desculpe, sua voz falhou, cheia de uma dor crua que a atingiu mais do que qualquer golpe. Eu deveria ter sido mais rápido. Eu deveria... Você me salvou. Ela o interrompeu, a mão tocando seu rosto, o polegar limpando uma gota de sangue que não era dele. De novo, você está sangrando. Sirenes soaram do lado de fora, o som ficando cada vez mais alto. A equipe de segurança do prédio invadiu o apartamento, seguida pela polícia e depois pelos paramédicos. O espaço se encheu de uniformes, vozes e perguntas. O detetive Park chegou 20 minutos depois. Ele observou a cena. O corpo destroçado de Brian sendo algemado a uma maca, as mãos ensanguentadas de Adriano, o rosto machucado de Sarah. Ele suspirou. Bem, isso simplifica as coisas. Ele se agachou ao lado de Brian. Brian Rock, você está preso por invasão de domicílio, tentativa de homicídio, agressão com arma letal e... Ele fez uma pausa, olhando para Sarah, e depois de volta para Brian com desprezo. Tentativa de estupro. Então, ele se levantou e olhou para Adriano. Senhor Carvalho, talvez o senhor precise de um advogado. Foi legítima defesa, disse um dos seguranças de Adriano. Eu sei, respondeu o detetive, com um tom que sugeria que ele não se importava muito com os ferimentos de Brian. Mas o senhor o espancou bastante. A expressão do detetive, no entanto, demonstrava uma clara aprovação. Um dos seguranças se aproximou. Detetive, o segurança do turno da noite foi comprado por Rock. Ele facilitou a entrada. Já está sob custódia, confessou tudo. Adriano apenas assentiu, o olhar nunca se desviando de Sarah. Ele se aproximou dela, ignorando todos os outros na sala, e examinou seu rosto, seu pescoço, com uma preocupação desesperada. Precisamos te levar para um hospital. Foi então que ela viu, não a raiva, não o poder, mas medo. Medo real, puro e sem disfarces. Este não era o CEO Adriano Carvalho, este era apenas Adriano, aterrorizado, humano. O hospital era um território familiar agora, as mesmas paredes brancas, o mesmo cheiro de antisséptico, uma noite diferente, o mesmo terror. O médico deu 3 pontos no lábio de Sarah. Verificou se ela tinha sofrido uma concussão e, finalmente, a liberou. Adriano ficou sentado ao lado dela o tempo todo, silencioso,
segurando sua mão como se tivesse medo de que ela pudesse desaparecer se ele a soltasse. Ele vai para a prisão, Adriano disse finalmente quando eles estavam sozinhos no quarto de observação. Desta vez é sério, 30 anos no mínimo. O detetive Park me confirmou. O polegar dele traçava círculos suaves na palma da mão dela. Um gesto calmante, possessivo. Sem fiança, sem apelações. Ele está acabado. Então por que você está com essa cara? Ela perguntou, notando a tensão que ainda emanava dele. Com a cara de quê? Aterrorizado, ele parou o movimento de seu polegar. Porque eu quase te perdi 2 vezes. E eu não sei o que eu faria se... A voz dele falhou. Ele respirou fundo, tentando se recompor. Sara, eu não posso te perder. Você não vai. Você não sabe disso. Esta noite provou isso. Eu te dei segurança, te coloquei em um abrigo supostamente seguro, usei todo o meu dinheiro e poder, e mesmo assim ele conseguiu chegar até você. Pare. Sara se virou na maca para encará-lo completamente, a dor em seu corpo esquecida diante da dor que via nos olhos dele. Você arrombou 2 portas por mim. Deixou um homem inconsciente 2 vezes. Você ficou ao meu lado durante tudo. Você é suficiente. Você sempre foi suficiente. Eu deveria ter chegado antes, mas você chegou. É isso que importa. Ela tocou o rosto dele, forçando-o a olhar para ela. Você salvou minha vida. Você entende isso? Algo dentro dele pareceu se romper. Ele a puxou para perto, com cuidado para não machucá-la, e pressionou a testa contra a dela. Seus corpos tremiam. Eu te amo, Sara. As palavras saíram cruas, desesperadas. Um rasgo em sua fachada de controle. Eu te amo desde aquela primeira apresentação. Desde que você entrou na minha vida e fez tudo, de repente, fazer sentido. E eu quase te perdi antes mesmo de ter a chance de te dizer. A respiração de Sara ficou presa na garganta. Eu sei que é rápido demais, ele continuou, a voz embargada. Eu sei que nós ainda nem tivemos nosso primeiro encontro, mas eu não me importo mais. A vida é curta demais. Eu quase aprendi isso da pior maneira possível. Ele se afastou o suficiente para olhar nos olhos dela, as mãos segurando seu rosto com uma ternura infinita. Eu te amo, Sara, e eu não quero perder mais um segundo fingindo que não. O coração de Sara parecia que ia explodir. E quando o amor aparece assim, de forma tão crua e inesperada, no meio do caos, você acha que é possível simplesmente aceitá-lo? Você tem razão, ela disse, a voz ganhando força. É rápido demais. Ele não conseguiu esconder a decepção. Mas então, ela continuou. Mas eu também não me importo. Um alívio tão profundo inundou o rosto de Adriano que foi como assistir ao sol nascendo depois de uma longa noite de tempestade. A tensão em seus ombros se desfez. Ele sorriu, um sorriso genuíno, trêmulo, cheio de uma alegria que ele não sentia há anos. Ele se inclinou, o instinto tomando conta, a intenção clara em seus olhos. Ele ia beijá-la. O mundo pareceu prender a respiração. Os lábios dele estavam a 1 milímetro dos dela. Ela fechou os olhos, esperando, o corpo inteiro tenso de antecipação. Mas o beijo não veio. Ele parou. Ela abriu os olhos e o viu olhando para o seu lábio ferido, para os pequenos pontos pretos que o fechavam. A expressão dele se transformou. O desejo deu lugar a uma frustração contida, uma raiva direcionada a si mesmo. Ele fechou os olhos com força por 1 segundo, como se estivesse se repreendendo. Droga! Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. Ainda assim, ele não recuou. Aproximou-se devagar. Primeiro, um beijo na testa dela. Um beijo demorado, quente, cheio de cuidado e de promessas não ditas. Depois, ele beijou o topo de sua cabeça, os dedos se embrenhando suavemente em seu cabelo. Depois, no nariz, arrancando dela um leve suspiro inesperado. E, por fim, no canto da boca, onde ainda não machucava.
Ele parou ali, perto demais, a respiração dos dois se misturando. Você ainda está me devendo um beijo, murmurou, a voz baixa, quase rouca. E eu vou cobrar. Ela sorriu. Ele a encarou, o desejo ainda queimando em seu olhar, mas agora controlado, domado por algo mais forte, a necessidade de protegê-la. Então, ele limpou a garganta tentando retomar o controle. Sobre aquele encontro que nunca tivemos, que tal pularmos essa parte e eu te levar para nossa casa? Sara piscou. Para nossa casa? Nossa casa. A palavra soou estranha e certa ao mesmo tempo. More comigo, Sara. A proposta pairou no ar, tão ousada e inesperada quanto a declaração de amor. Eu sei que é loucura, eu sei que é rápido, mas eu quero você onde eu possa te ver, onde eu saiba que você está segura, onde eu possa acordar ao seu lado todas as manhãs e ter a certeza de que nós dois sobrevivemos a isso. Eu não consigo mais trabalhar direito pensando que você está em outro lugar, mesmo com seguranças. Eu preciso saber que você está bem. Ela deveria dizer não. A parte racional de seu cérebro gritava que era cedo demais, que era um passo gigantesco, que eles mal se conheciam fora daquele ciclo de crise e proteção. Mas então ela olhou para Adriano, para o homem que arrombou portas por ela, que sujou as mãos de sangue para defendê-la, que confessou seu amor em um quarto de hospital estéril. O homem que se lembrou de seu lábio ferido no último segundo. Aquele homem era sua segurança. Tudo bem, ela disse, a decisão se formando em seu coração, não em sua mente. Tudo bem, eu vou morar com você. Ela apertou a mão dele, um sorriso cansado, mas real, em seu rosto machucado. Mas com uma condição. Ele ergueu uma sobrancelha, claramente disposto a concordar com qualquer coisa. Eu vou levar meus móveis horríveis do Queens, pelo menos o meu sofá. Ele riu. Uma risada alta, genuína, que encheu o quarto de hospital de vida e de esperança. Era o som mais bonito que ela já tinha ouvido. Fechado. Nós vamos encontrar um lugar para o seu sofá no meu palácio de vidro. Adriano a levou do hospital direto para o que ele modestamente chamava de casa. Era um triplex, na cobertura de um dos prédios mais icônicos de Manhattan. O elevador privativo abriu diretamente em uma sala de estar que parecia maior que um campo de futebol, com paredes inteiramente de vidro que ofereciam uma vista de 360 graus da cidade. As luzes de Nova York se estendiam abaixo deles, como um tapete de diamantes caídos sobre veludo preto. Ele a guiou pelo espaço em silêncio, a mão dele pairando a centímetros de suas costas. Uma presença quente e protetora que não a tocava, mas a envolvia. A atmosfera era estranha, carregada de uma intimidade recém-descoberta e da estranheza de dois mundos colidindo. Como eles passavam de chefe e funcionária, de protetor e protegida, para isso. O quarto de hóspedes fica aqui. É seu, pelo tempo que quiser. Ele abriu uma porta para um quarto que faria qualquer suíte presidencial de hotel parecer modesta. A cama era gigantesca, os lençóis de um algodão egípcio que parecia seda, e o closet estava vazio, um espaço em branco esperando para ser preenchido. O meu quarto fica no final do corredor, no andar de cima. Sara ficou parada na entrada, sentindo-se pequena e deslocada em meio a tanto luxo. Era um mundo que não era o seu. Eu não sei como agradecer, Adriano, por tudo. Ele deu um passo em sua direção, o olhar suavizando ao notar a vulnerabilidade dela. Você não precisa me agradecer por nada, só precisa ficar e descansar. Ele se aproximou mais um pouco. O ar entre eles ficou denso. A memória do quase beijo no hospital voltou com força total. Ela viu o mesmo desejo nos olhos dele, uma chama controlada. Mas mais uma vez, ele parou. Ele ergueu a mão e tocou seu queixo com a ponta dos dedos, inclinando o rosto dela para a luz fraca, examinando o curativo em seu lábio. O toque foi leve,
quase reverente. O médico disse para manter o curativo limpo e trocar a cada 12 horas. Eu posso te ajudar com isso, se você deixar. A oferta era tão prática e, ao mesmo tempo, tão íntima. Eu acho que consigo fazer sozinha. Eu sei que consegue, mas você não precisa. Ele baixou a mão, mas não se afastou. Fique à vontade, Sarah. A casa é sua. A cozinha está abastecida. Se precisar de qualquer coisa mesmo, me chame. Não importa a hora. Naquela primeira noite, ela dormiu no quarto de hóspedes, perdida na imensidão da cama, o cheiro dele ainda pairando em suas roupas, do abraço no hospital. Ela não o chamou, e ele, respeitando o espaço de que ela desesperadamente precisava para processar tudo, não insistiu. Os dias seguintes se desenrolaram em uma rotina de cuidado silencioso e paciente. Adriano, para surpresa dela, começou a trabalhar de casa. Ele montou seu escritório em uma extremidade da vasta sala de estar, imerso em teleconferências e e-mails, mas sua presença era uma constante. Ele não a sufocava com atenção, mas estava sempre ciente dela. Ele percebia as pequenas coisas. Percebia quando ela estremecia ao ouvir uma sirene na rua e, sem dizer nada, aumentava o volume da música ambiente. Trazia para ela uma xícara de chá de camomila no final da tarde, lembrando que ela havia mencionado uma vez que isso a ajudava a relaxar. Ele a tratava com uma mistura de reverência e normalidade que era exatamente o que ela precisava. Dias depois, ela finalmente aceitou iniciar acompanhamento psicológico, algo que havia recusado após o primeiro ataque, em sessões online, 3 vezes por semana, decidindo que não precisava mais enfrentar tudo sozinha. As noites continuavam sendo o maior desafio. Os pesadelos persistiam, ecos do terror que ela havia vivido. Na terceira noite, ela acordou com um grito preso na garganta, o coração batendo descontroladamente. Sentou-se na cama, tremendo, o suor frio grudando em sua pele. Ela não queria incomodá-lo, mas a ideia de ficar sozinha naquele quarto escuro era insuportável. Hesitante, ela saiu do quarto e subiu as escadas em direção ao andar dele. A porta do quarto dele estava entreaberta, uma fresta de luz se projetando no corredor escuro. Ela parou ali, sem saber o que fazer. Ele pareceu sentir sua presença. Sarah. Sua voz era sonolenta, mas alerta. Sou eu, ela sussurrou. Desculpe te acordar. Eu só tive um pesadelo. Houve um som de lençóis se movendo e então ele apareceu na porta, vestindo apenas uma calça de moletom cinza. O peito nu dele, largo e bem definido, a fez prender a respiração por um instante. Está tudo bem. Você quer conversar? Ela balançou a cabeça. Não, eu só posso ficar aqui um pouco, só até eu me acalmar. Ele não hesitou. Abriu mais a porta e deu um passo para o lado. Entra. O quarto dele era minimalista, dominado por uma cama enorme e outra parede de vidro com vista para a cidade adormecida. Ele não acendeu a luz principal, deixando o ambiente na penumbra. Havia uma poltrona em um canto. Ela pensou em se sentar ali. Senta aqui, ele disse, indicando a cama. Ele se sentou primeiro, encostado na cabeceira, deixando um espaço amplo para ela. Com cautela, ela se sentou na beirada da cama, o mais longe possível dele, abraçando os joelhos. O silêncio se instalou entre eles, mas não era um silêncio constrangedor. Era um silêncio de companhia, de compreensão. Quer me contar sobre o sonho? Ele perguntou depois de um longo tempo, a voz suave. É sempre o mesmo, ela admitiu, a voz baixa. A faca. O sorriso dele, a sensação de não conseguir respirar. Adriano cerrou a mandíbula, uma onda de fúria passando por seus olhos antes que ele a controlasse. Ele estendeu a mão devagar e a pousou sobre o ombro dela, um toque firme, tranquilizador. Ele não pode mais te machucar, Sarah, eu juro.
Ela se inclinou instintivamente em direção ao toque dele, buscando o calor e a força. Eles ficaram assim por um longo tempo, em silêncio, até que a respiração dela finalmente se acalmou e a tremedeira parou. Obrigada, ela sussurrou, sentindo-se exausta. Não precisa agradecer, ela deveria voltar para seu quarto. Mas a ideia de deixá-lo, de voltar para a solidão, era fisicamente dolorosa. Posso dormir aqui? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter, tão baixa que quase não foi ouvida. Só esta noite, o olhar dele se intensificou, mas não havia nada além de cuidado em sua expressão. É claro que pode. Ele hesitou por um segundo, então completou, com a voz mais baixa. Se preferir, eu durmo no sofá do lado. Ela negou de leve, quase no mesmo instante. Na verdade, eu prefiro que fique aqui, se você não se importar. Um silêncio breve se formou entre os dois. Então, ele soltou um pequeno sorriso. Na verdade, eu adoraria. Ele se moveu para o outro lado da cama, dando-lhe todo o espaço de que ela precisava. Ela se deitou, ainda tensa, do seu lado do colchão. Ele puxou o edredom sobre os dois e se deitou de costas, as mãos atrás da cabeça, olhando para o teto, dando a ela todo o espaço e a privacidade que podia. Minutos se passaram em silêncio. Adriano, ela chamou. Sim? Você está acordado? Estou. Você pode me abraçar? Ele se virou lentamente. Na penumbra, ela podia ver a pergunta em seus olhos. Ele estava se certificando de que era isso que ela realmente queria. Ela deu um pequeno aceno de cabeça. Ele se aproximou e passou o braço por baixo dela, puxando-a gentilmente contra seu peito. A cabeça dela encontrou o lugar perfeito em seu ombro, a bochecha contra o calor de sua pele. O braço dele a envolveu com firmeza, mas com uma gentileza que a fez suspirar. Ali, aninhada em seus braços, ouvindo as batidas firmes e constantes do coração dele, exposto sob a pele, já que ele estava sem camisa, Sara finalmente se permitiu quebrar. O choro veio de repente, descontrolado. Ela se agarrou a ele, a voz falhando entre soluços. Eu senti tanto medo. Eu achei que ia morrer. Ele a interrompeu, puxando-a mais para perto. Eu estou aqui, disse firme, próximo ao ouvido dela. Você está segura agora. Ele está preso. Ela continuou chorando. Mas aos poucos, o corpo foi cedendo, o medo dando lugar ao cansaço, até que ainda nos braços dele, ela adormeceu. Ele não se moveu, ficou ali, com cuidado, passando a mão devagar pelo braço dela em um gesto contínuo, calmo, sentindo o cheiro dos cabelos dela como se aquilo o mantivesse ali também. E, pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu sem pesadelos. Aquela noite marcou uma virada. Não houve mais a pretensão de quartos separados. O quarto de hóspedes permaneceu intocado e o lado dela na cama de Adriano tornou-se permanentemente seu. Ele nunca a pressionou para nada além do que ela estava pronta para dar. A intimidade deles foi construída em noites de conversas sussurradas no escuro, em gestos de cuidado e em uma proximidade que curava mais do que qualquer remédio. Ele a ajudava a trocar o curativo do lábio todas as manhãs e noites. O ritual era silencioso e incrivelmente íntimo. Ele era surpreendentemente gentil, as mãos grandes e poderosas movendo-se com uma delicadeza que a deixava sem fôlego. Cada vez que ele se aproximava, o cheiro dele, a concentração em seu rosto, o calor de sua respiração, tudo isso criava uma tensão elétrica entre eles, um desejo contido que ambos sentiam, mas que ele se recusava a iniciar, esperando por um sinal dela. Cerca de uma semana depois, o lábio dela estava quase curado, restando apenas uma pequena cicatriz rosada. Naquela noite, ela parou diante da porta do escritório. Bateu de leve. Você não vai dormir?
Já está tarde. Ele não tirou os olhos do computador. Não consigo. Ela entrou. Parou perto da mesa. Você pensa no que aconteceu? Ele hesitou. Pela primeira vez, sem resposta pronta. Penso, disse enfim. E no que eu sinto sobre isso? Ela inclinou a cabeça. E o que você sente? Ele respirou fundo. Ódio, respondeu direto. Mas também gratidão. Ela franziu levemente o senho. Gratidão. Por você estar aqui comigo. Ele finalmente levantou os olhos. Pode saber que você está segura? Eu fico em paz. O silêncio se estendeu por um segundo. E você? Ele perguntou. Como se sente? Ela deu um pequeno sorriso. Estou melhor. Os pontos já cicatrizaram. Disse, leve. Você foi um ótimo enfermeiro. Ele se levantou, se aproximou, parou perto demais. Eu não estou perguntando dos pontos. A mão dele subiu devagar e tocou levemente o centro do peito dela. Estou falando daqui. O coração. Ela engoliu seco. Eu ainda sinto medo, admitiu. Às vezes eu choro, às vezes lembro de tudo. Uma pausa. Mas eu me sinto segura ao seu lado. Algo mudou no olhar dele. Ele deu mais um passo. Agora estavam praticamente colados. Ele inclinou levemente o rosto, sentindo o cheiro dela, como se aquilo também o acalmasse. Que bom que você se sente assim. A voz saiu mais baixa, mais íntima. Eu jamais cruzaria limites que você não me deixasse cruzar. Disse firme. Quero que você saiba disso. Uma pausa. Respiração contra respiração. Mas também quero que saiba que você mexe comigo de um jeito que... Ele fez uma pequena pausa. Você assim, tão perto, dormindo na minha cama. Não está sendo nada fácil para mim, confesso. Ela fechou os olhos por um segundo e então disse, quase num sussurro. Então, já está na hora de eu pagar o que eu devo a você? Ele abriu os olhos lentamente. Você não me deve nada. Ela negou de leve. Devo sim, disse, firme, mas suave. Eu devo a minha vida. Uma pausa. O olhar dela encontrou o dele. E eu devo isso. Ela se levantou na ponta dos pés e o beijou, devagar, sem pressa, sem medo. Ele não avançou de imediato. Sentiu, esperou. Quando ela não recuou, quando sentiu a confiança dela, ele finalmente se moveu. A mão dele deslizou de seu rosto para sua nuca, os dedos se entrelaçando em seu cabelo, enquanto a outra mão encontrou sua cintura, puxando-a para mais perto, eliminando qualquer espaço que restasse. O beijo se aprofundou, tornando-se tudo o que eles haviam reprimido por semanas. Um desabafo de desejo, uma celebração de sobrevivência, uma promessa de futuro. Era faminto e terno, apaixonado e incrivelmente cuidadoso ao mesmo tempo. Ele a levou até o quarto nos braços. Naquela noite eles se amaram. Não como duas pessoas quebradas se consolando, mas como duas almas que haviam se encontrado no meio do fogo e emergido mais fortes. Cada toque era uma redescoberta, cada beijo uma afirmação. Foi uma entrega total, construída sobre uma fundação de respeito e confiança inabaláveis. E quando adormeceram, entrelaçados nos braços um do outro, não havia mais dúvidas, nem medo. Havia apenas a certeza de que pertenciam um ao outro. Os meses seguintes foram de uma felicidade quase surreal para Sara. Ela e Adriano construíram uma vida juntos. Ele insistiu que ela trouxesse não apenas seu sofá, mas tudo o que quisesse de seu antigo apartamento, integrando o mundo dela ao dele. Ele a ensinou sobre seu império, não como um chefe, mas como um parceiro, valorizando suas opiniões e celebrando suas vitórias. Ela, por sua vez, o ensinou a relaxar, a rir de coisas bobas, a desconectar do trabalho e simplesmente viver. 6 meses depois do ataque, o julgamento de Brian Rock finalmente chegou ao fim.
Sara fez questão de estar presente no tribunal no dia do veredito. Adriano sentou-se ao lado dela, a mão dele segurando a sua com uma força reconfortante durante todo o processo. Quando o juiz leu a sentença, 30 anos de prisão em regime fechado, sem possibilidade de liberdade condicional, com acusações federais de fraude que garantiriam que ele nunca mais veria a luz do dia, um suspiro coletivo de alívio percorreu o tribunal. Do lado de fora, sob o sol pálido de inverno, o detetive Park se aproximou deles. "Acabou de verdade agora, Sara", ele disse com um sorriso genuíno. "Ele nunca mais vai incomodar ninguém." "Obrigada, detetive." "Por tudo", ela disse, sentindo um peso de anos ser finalmente retirado de seus ombros. "Só fiz o meu trabalho. Mas foi o depoimento de vocês e as provas que a equipe do Sr. Carvalho encontrou que o enterraram. Ele não teve a menor chance." Adriano apenas assentiu, o braço envolvendo a cintura de Sara, puxando-a para perto. Eles se afastaram da multidão de repórteres, caminhando em direção ao carro que os esperava. Em direção à sua vida. "E agora?" ela perguntou, olhando para o rosto do homem que era seu porto seguro. Ele parou no meio da calçada, indiferente às pessoas que passavam, e se virou para ela. A intensidade em seu olhar era a mesma da primeira vez que a salvara, mas agora estava transbordando de um amor profundo e sereno. "Agora nós vivemos", ele disse. E eles viveram. 1 ano depois daquele dia no tribunal, Adriano a levou para um jantar surpresa. Não em um restaurante chique, mas no terraço de seu prédio, que ele havia transformado em um jardim secreto, com milhares de luzes cintilantes e um músico tocando violino suavemente ao fundo. A cidade de Nova York se estendia a seus pés, um cenário deslumbrante para o que estava por vir. Após o jantar, ele se levantou, pegou as mãos dela e a olhou nos olhos. "Sara Hess, você entrou na minha vida como um furacão. Você me desafiou, me fez questionar tudo, me ensinou a sentir de novo. Você me salvou de uma vida de solidão, assim como eu te salvei de outras coisas. Eu não consigo imaginar um único dia do resto da minha vida sem você ao meu lado." Ele então se ajoelhou. O poderoso Adriano Carvalho, o homem que comandava um império, estava de joelhos na frente dela com o coração aberto. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. "Você quer se casar comigo?" As lágrimas que encheram os olhos de Sara não eram de tristeza ou medo, mas de uma alegria tão avassaladora que a deixou sem palavras. "Sim", ela conseguiu sussurrar, a voz embargada. "Sim, claro que sim." Ele colocou o anel em seu dedo. Um diamante deslumbrante, mas elegante, e se levantou para beijá-la. Um beijo cheio de promessas e felicidade. O casamento foi exatamente como eles queriam. Íntimo, significativo e longe dos holofotes da mídia. Realizado no jardim da casa de campo que compraram em Connecticut, com a presença da mãe de Sara, radiante, e dos poucos amigos e familiares que realmente importavam. Sara usava um vestido simples e elegante, e Adriano a olhava como se ela fosse a única mulher no mundo. 2 anos depois, o triplex em Manhattan, antes um símbolo de poder solitário, agora ecoava com o som de pequenos pés correndo e risadas infantis. Carolina, a filha deles, uma menina de olhos azuis penetrantes como os do pai e um sorriso teimoso como o da mãe, era o centro do universo deles. Sara, agora vice-presidente executiva de estratégia global da Nexus Systems, também dedicava seu tempo à fundação que criou com o apoio de Adriano. A Fundação Fênix oferecia bolsas de estudo e mentoria para mulheres sobreviventes de abuso, ajudando-as a reconstruir suas vidas através da educação e da tecnologia. Era seu projeto de paixão, e Adriano o chamava de o melhor e mais importante investimento que já fiz. E você acredita que é possível transformar a maior dor da sua vida em sua maior fonte de força para ajudar os outros?
Numa noite de sexta-feira, anos depois de tudo, Sara encontrou Adriano no escritório do triplex, olhando para a cidade iluminada, exatamente como na primeira noite em que ela foi para lá. Mas desta vez, não havia distância entre eles. Ela o abraçou por trás, apoiando a cabeça em suas costas largas. "No que está pensando?" Ela perguntou suavemente. Ele se virou nos braços dela e a beijou na testa. Estava pensando em uma mulher corajosa que entrou em uma sala de servidores há muito tempo e mudou a minha vida para sempre. Ele a encarou, o amor em seus olhos ainda tão intenso quanto no primeiro dia. "Obrigado por nunca desistir, Sara." "Nós nunca desistimos," ela corrigiu, o sorriso dela iluminando o rosto. "E eu não faria nada diferente." Ela ficou em silêncio por um instante, como se algo tivesse voltado à mente. "E, por falar nisso," disse, olhando para ele com curiosidade, "como você sabia que eu estaria lá naquele dia?" Ele soltou um pequeno suspiro pelo nariz, quase um sorriso. "Eu não sabia." Ela franziu o senho, esperando. "Mas," ele continuou, "sempre que o expediente acabava, eu passava no seu setor." Ela piscou, surpresa. "Passava?" "Dói só para olhar você antes de ir para casa." O silêncio caiu entre os dois. "Naquele dia, você não estava lá," ele continuou. "Eu perguntei e me disseram que ele tinha te chamado." A mandíbula dele travou levemente ao lembrar. "Para resolver uma coisa." Os olhos dele escureceram por um segundo. "E eu fiquei fora de mim, só de imaginar você sozinha com outro homem." Uma pausa curta. "O resto, você já sabe." Ela arqueou levemente a sobrancelha, um canto do sorriso surgindo. Então você me espionava?" Ele sustentou o olhar dela, sem negar, sem desviar. "Eu só estava cuidando do que era meu." Ela soltou um pequeno riso, desacreditada. "Eu não era sua." Ele se inclinou um pouco mais, a voz baixa, firme. "Era." Uma pausa. "Você só não sabia ainda." E o olhar dele deixou claro que nunca houve dúvida disso. Eles ficaram ali abraçados, olhando para a cidade que havia testemunhado sua dor, sua luta e, finalmente, seu triunfo. A história deles, forjada no fogo da violência e do medo, havia se transformado em um amor inquebrável, uma família e um legado de esperança. Sara Hess quase morreu no chão frio de uma sala de servidores. Em vez disso, ela encontrou tudo pelo que valia a pena viver. Esta história, a sua história, é sobre a força que você talvez não saiba que tem. É sobre encontrar luz na escuridão mais profunda e perceber que você nunca está verdadeiramente sozinha. A jornada de Sara não é apenas sobre superar um trauma. É sobre se permitir ser amada e protegida, sem perder quem você é. É sobre entender que a sua força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. E, às vezes, em deixar que alguém segure sua mão enquanto você se reergue. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que as cicatrizes não nos definem, mas sim a forma como escolhemos florescer a partir delas. A história de Adriano e Sara fala sobre como a segurança e o respeito são os verdadeiros pilares de um amor que cura. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você, que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Adriano e Sara continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.